A costa rochosa da Colômbia Britânica, com sua beleza de tirar o fôlego, é um lugar onde a natureza se encontra com o mistério. Esconde um segredo obscuro e perturbador, um enigma que desafia a compreensão. Imagine um lugar onde o oceano tranquilo sussurra histórias de um mistério não resolvido, onde cada onda que quebra na costa parece carregar um segredo, onde as ondas retornam à costa carregando sinais sombrios de um horror desconhecido, deixando rastros de um passado sombrio. Esta é a realidade inquietante do fenômeno dos pés desaparecidos da Colômbia Britânica, um mistério que tem intrigado e assombrado a imaginação de muitos. Um enigma que intriga investigadores e desperta a imaginação há mais de uma década, desafiando todas as tentativas de explicação lógica. Nossa história começa em agosto de 2007, um mês que seria lembrado para sempre na história da região. Nas costas serenas da ilha Jedediah, um lugar mais conhecido por sua beleza natural do que por descobertas macabras, algo sinistro estava prestes a ser revelado. Uma jovem, aproveitando um dia despreocupado com sua família, se deparou com uma visão horrível, algo que mudaria sua vida para sempre. Um único pé direito, ainda envolto em uma meia e um tênis Adidas tamanho 44, jogado na praia, como se tivesse sido deixado ali de propósito. O pé, claramente pertencente a um homem, não era apenas um pedaço de destroços aleatórios, mas um testemunho arrepiante de uma tragédia desconhecida, um fragmento de uma história não contada, mas um testemunho arrepiante de uma tragédia desconhecida, que levantava mais perguntas do que respostas. Essa descoberta enviou ondas de choque pela comunidade local e além, espalhando medo e curiosidade em igual medida, rapidamente se tornando um fascínio mórbido para pessoas em todo o mundo que se perguntavam sobre a origem e o destino do dono daquele pé. A imagem do tênis solitário, contendo os restos mortais de um pé humano, tornou-se sinônimo do próprio mistério, um símbolo de algo muito maior e mais sinistro, um lembrete severo da fragilidade da vida e das profundezas desconhecidas que se escondem sob a superfície do nosso mundo. Um mundo onde nem tudo é o que parece. Enquanto os investigadores lutavam contra o choque inicial e se esforçavam para dar sentido à descoberta macabra, a comunidade esperava ansiosamente por respostas. Uma pergunta ecoava na mente de todos: a quem pertencia este pé e o que havia acontecido com ele? Era um mistério que parecia não ter fim. Mal sabiam eles que este era apenas o começo de um mistério muito maior e mais perplexo, um enigma que continuaria a assombrar a costa da Colômbia Britânica por muitos anos. O tênis, um objeto aparentemente comum, tornou-se um símbolo do bizarro e do inexplicável. Era um tênis de corrida Adidas tamanho 44 masculino, suas cores branco e azul desbotadas pela água salgada implacável, como se tivesse viajado por mares tempestuosos. Lá dentro, o pé calçado com meia contava a história silenciosa de um destino desconhecido, um mistério envolto em silêncio e marés. Quem era essa pessoa? Que cadeia de eventos levou este único pedaço deles a esta ilha remota? Seria um náufrago, um viajante perdido ou algo ainda mais sombrio? A polícia, inicialmente perplexa, tratou o caso como um incidente isolado, um evento estranho, mas sem maiores implicações. Talvez um acidente trágico, um acidente de barco ou até mesmo um suicídio. As teorias eram muitas, mas as respostas poucas. O oceano, afinal, guarda muitos segredos e muitas vezes devolve o que leva, mas nem sempre com clareza. Mas as respostas, ao que parecia, não iriam vir à tona tão facilmente. Meses se passaram, e o mistério apenas se aprofundava. Então, em fevereiro de 2008, outro pé foi encontrado, desta vez na Ilha Gabriola, a quilômetros de distância da primeira descoberta. A inquietação crescia. Novamente, era um pé direito,
novamente em um tênis. A coincidência era perturbadora. As semelhanças eram gritantes demais para serem ignoradas. Os investigadores começaram a traçar conexões. O incidente isolado estava começando a parecer um padrão. Um quebra-cabeça macabro com peças lentamente sendo trazidas pela maré, cada uma mais enigmática que a anterior. A mídia, sentindo uma narrativa arrepiante, apelidou de O Mistério dos Pés Flutuantes. Especulações correram soltas, alimentando o medo e a curiosidade do público. Seria obra de um serial killer que descartava corpos nas profundezas do oceano? Ou talvez um ritual macabro? Seriam estas as vítimas de um desastre natural, seus restos mortais espalhados por correntes poderosas? A natureza, às vezes, é cruel e imprevisível. Ou haveria uma força mais sinistra e inexplicável em jogo? O mistério dos pés flutuantes continua a intrigar e a desafiar explicações, deixando todos com mais perguntas do que respostas. A cada mês que passava, parecia que o mar voltava com outra entrega sinistra. As ondas, carregadas de mistério, traziam consigo mais do que apenas água salgada e algas. Um pé aqui, um pé ali, espalhados pela costa da Colômbia Britânica. Cada descoberta era um lembrete sombrio de que algo terrível estava acontecendo. As descobertas, cada uma tão perturbadora quanto a última, pintavam um quadro horrível, transformando as praias antes idílicas em cenas de um pesadelo. O nevoeiro que cobria a costa apenas aumentava a sensação de desespero e mistério. Os detalhes, embora escassos, só aumentavam o mistério. Investigadores caminhavam pela areia, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça macabro. A maioria dos pés foi encontrada dentro de calçados, principalmente tênis, que pareciam proteger os restos mortais das forças do mar. Mas também botas de caminhada, que sugeriam que algumas vítimas poderiam ser aventureiros ou caminhantes. E até um par de chinelos, aumentando a diversidade das possíveis histórias por trás de cada pé encontrado. Alguns estavam decompostos, outros notavelmente preservados, como se o próprio oceano estivesse brincando com os investigadores. A diferença na condição dos pés apenas adicionava mais camadas ao mistério. Teorias como as marés iam e vinham. Cada nova descoberta trazia consigo uma onda de especulações. Alguns sussurravam sobre quadrilhas de tráfico humano, suas vítimas encontrando um túmulo aquático. A ideia de que essas pessoas poderiam ter sido vítimas de crimes hediondos era aterrorizante. Outros apontavam para desastres naturais, como o tsunami devastador que atingiu o sudeste da Ásia em 2004, os corpos das vítimas arrastados pelo Pacífico por fortes correntes. A força da natureza parecia implacável e indiferente. Outros ainda se aventuraram no reino do paranormal, especulando sobre monstros marinhos ou maldições ancestrais. Essas teorias, embora fantásticas, refletiam o desespero por respostas. A falta de respostas concretas só alimentou o fascínio do público. As pessoas se reuniam nas praias, olhando para o mar, esperando por algum sinal ou explicação. O mistério dos pés flutuantes transcendeu fronteiras geográficas, cativando audiências em todo o mundo. Jornais e noticiários internacionais cobriam o caso extensivamente. Pessoas, horrorizadas e intrigadas, acompanhavam o caso com curiosidade mórbida, ansiosas por qualquer informação que pudesse lançar luz sobre a verdade. Cada nova descoberta era um lembrete de que o mistério estava longe de ser resolvido. A falta de respostas definitivas só alimentou a imaginação do público. Teorias, que iam do plausível ao bizarro, começaram a circular como fogo em palha. Seria este o trabalho de um serial killer, usando o oceano como depósito? Ou talvez as vítimas de uma quadrilha de contrabando, seus corpos descartados na vastidão do Pacífico? Alguns sussurravam sobre a possibilidade de uma seita operando nas sombras, seus rituais envolvendo sacrifícios humanos e o descarte de corpos no mar.
Outros apontavam para desastres naturais. As correntes poderosas carregando os restos mortais de vítimas de tragédias distantes. Houve até aqueles que se aventuraram no reino do sobrenatural, especulando sobre criaturas míticas ou maldições ancestrais. A comunidade científica, no entanto, ofereceu uma perspectiva mais fundamentada. Eles sugeriram que os pés, frequentemente encontrados envoltos em sapatos, provavelmente estavam protegidos da decomposição pelo próprio calçado. A flutuabilidade dos sapatos, juntamente com as correntes naturais do Oceano Pacífico, poderia explicar por que os pés estavam aparecendo na Colômbia Britânica. Mas mesmo a ciência não conseguia explicar totalmente o estranho fenômeno. Por que havia tantos pés? Por que a maioria deles era de pés direitos? E por que eles estavam aparecendo principalmente na Colômbia Britânica? O mistério, ao que parecia, estava longe de ser resolvido.